todo mundo que é empata e tem alta sensibilidade acha que tem algo de errado. É muito comum que na tua família, no teu, né, no meio social, não tenham pessoas que sejam. Olá, sejam bem-vindos. Hoje, nossa live sobre empatas e sobre como cuidar da nossa energia. A gente vai fazer a live com a Ana Lu Silveira. Oi, Ana Lu. Esperando o pessoal chegar. Oi! Deu certo. Como está? Tudo bem? E contigo? Muito bem, muito bem. Muito feliz de fazer essa live, muito feliz. Também, finalmente aconteceu, né? Finalmente a gente tá, costurando isso já tem um tempinho, assim, né? Tipo, mas nunca dava. E eu falo que tá tudo no tempo certo, no tempo divino, então, tudo certo. Com certeza. Sempre assim. Ana Lu, se apresenta um pouquinho para o pessoal da Key te conhecer, depois eu vou me apresentar também para o teu pessoal que tá chegando. Então, sobre esse assunto, né, eu comecei a estudar um pouco mais sobre empatas e alta sensibilidade faz uns 2 anos, mais ou menos, uns 2 anos para cá. Atualmente, eu estou trabalhando com mentorias individuais, né, para empatas e pessoas com alta sensibilidade, porque eu vejo o quão, para mim, foi transformador aprender sobre esse assunto, né? Ter essas informações realmente mudou muitas questões da minha vida para melhor e foi um processo, né? Assim, até a parte de a gente começar a entender tudo isso e aceitar e até começar a realmente colocar em prática na vida esses ensinamentos, esses aprendizados e no dia a dia, né? Aí a gente começa a ver a transformação, assim. Então, como para mim foi algo muito importante para minha vida, assim, realmente transformador, e eu sei que tem muitas pessoas que são também, que têm alta sensibilidade, que são empatas e que precisam de ajuda, né, com essas informações, porque aqui no Brasil ainda se fala pouco sobre o assunto. Tanto que praticamente todos os livros que eu estudo e workshops que eu fiz, mentorias, tudo em inglês. Né? Agora, inclusive, esse ano saiu a tradução desse livro aqui, que é o The Highly Sensitive People, que é pessoas altamente sensíveis. Então, agora já tem em português. E ele foi escrito pela doutora Elaine Aron, que ela é uma psicoterapeuta norte-americana, e ela que descobriu o traço da alta sensibilidade em 1991. Então, já tem esse livro em português para quem depois tiver interesse, né, para estar estudando um pouquinho mais, é muito interessante. Depois você me passa o nome certinho que eu vou dar um print e colocar no print lá nos stories também. Pode deixar, eu passo para ti sim. E um outro que eu estudo bastante, assim, que para mim realmente virou o meu guia, que esse só tem em inglês ainda, que é sobre empatas, né? Então hoje a gente pode depois falar um pouquinho a diferença de uma pessoa altamente sensível para empatas, que tem uma diferença aí também, né? Então, assim, me apresentando né, nesse contexto. Mas fala um pouquinho da tua história. Como é que você começou? Teve algum evento, alguma coisa? Ou foi alguma curiosidade? O que te levou nessa jornada, nesse caminho? Foi necessidade mesmo. Geralmente é, né? Geralmente foi necessidade, assim, porque eu, desde nova, assim, eu sempre me senti muito diferente, né? E incompreendida e com muita sensibilidade. E como quase todo mundo que é empata e tem alta sensibilidade, acha que tem algo de errado, né? Com a pessoa, assim. Porque a maioria das pessoas não são, né? Ou não tem o mesmo nível de sensibilidade e de empatia. Porque pelos estudos mostra que em torno de 20% da população só é. Então, assim, é bastante gente no mundo, mas ao mesmo tempo é muito comum que na tua família, no teu, né, no meio social, não tenham pessoas que sejam. Então, é muito comum que a gente se sinta diferente,
sozinhos, incompreendidos, tudo isso. E era o que eu passei, assim, né? Até os meus 28 anos, quando eu comecei realmente a estudar sobre o assunto, né? Foi pelo Instagram que eu descobri, seguindo, né, uma das minhas mentoras, falando sobre empatas, e aí eu comecei a ver, então tem mais gente que sente o que eu sinto, que vê as coisas da forma que eu vejo. Eu comecei a estudar e realmente eu vi que não tem nada de errado comigo, não tem nada de errado com a gente. Na verdade, são traços, né? São características que algumas pessoas têm, que já é algo que a gente vem para esse planeta dessa forma, então não é algo que a gente escolhe. E às vezes é algo que a gente vai, através, assim, depois de despertar espiritual, tudo isso, a gente vai tendo mais sensibilidade, talvez, para perceber coisas que a gente não percebia antes, né? Porque isso é uma dúvida que às vezes as pessoas me perguntam, mas eu não lembro de ser tão sensível quanto eu sou agora, né? Então, é algo que a gente pode desenvolver. Normalmente é algo que a gente já nasce, né? Dessa forma. Inclusive, tem estudos que mostram traços genéticos, né? Tanto em animais também, de alta sensibilidade. Mas o que eu percebo é que conforme a gente vai despertando mesmo, tendo mais consciência, mais autoconhecimento, a gente começa a ver coisas que a gente não via antes, né? Então, é mais ou menos isso que acontece. E aí eu comecei a estudar sobre isso e eu comecei a compartilhar, porque é uma forma, né, de estar passando esse conhecimento para frente. Eu comecei a fazer workshops também online esse ano para grupos, né, sobre empatas, como lidar com tudo isso, os desafios e as mentorias individuais. Então, eu tô nesse processo de estar compartilhando o que eu tô aprendendo e o que eu tô realmente vendo de transformação na minha vida. E aí o bom que você está fazendo não é só teoria, né? Porque é a tua jornada junto. E aí você pega desse feeling de aprendizado. Gente, eu tentei por esse caminho, não dá. Vai por aqui ou seja, você mostra atalhos, né? Para justamente ajudar as pessoas aí. E eu falo que meus atendimentos, que eu sou terapeuta de cura quântica, né? Eu atendo muitas pessoas que são empatas, e aí eu não sei a diferença de empatas e pessoas altamente sensíveis, eu volto aqui para aprender, mas eu atendo muitas pessoas que acham assim, meu Deus, está acontecendo alguma coisa, um dia eu tô bem, no outro dia eu não tô, eu me sinto diferente. Eu falo, cara, você não tá diferente, você não é que é diferente, mas você tem uma característica que muitas pessoas não têm, né? E que eu comparo, que é como, por exemplo, a criatividade. Dá para desenvolver? Dá, né? Mas tem pessoas que nascem criativas, que aí viram gênios aí da arte, enfim. E tem pessoas que não têm a criatividade, mas que conseguem desenvolver. Vai ser mais difícil, mais trabalhoso, mais custoso. Mas se você nasce com essa característica, você pode usá-la a seu favor ou simplesmente colocá-la no bolso, ignorar e passar a vida, não é sofrendo, mas vivendo das consequências de ser um empata, né? Sim. Então, acho que a grande sacada é a gente entender que é uma característica, que está em mim, como eu tenho olhos escuros e você tem olhos azuis. Então, é uma característica, a gente não tem como fugir, eu não quero ser, porque eu escuto muito isso. Eu não quero ser empata, eu falo, não tem como, só que se você aprende a viver com isso, fica muito mais fácil a vida, muito mais leve, muito mais gostoso. E é um bônus. A gente tem que entender que não é um peso. Pelo contrário, é um bônus. Cara, você ganhou uma baita de uma ferramenta. Você veio aí com uma Ferrari, então use-a, né? Então, só vou deixar um recadinho aqui para quem está na live, gente. Quem quiser fazer perguntas, a ideia é justamente isso, a gente fazer uma coisa bem interativa. Então, eu desativei os comentários, porque estava vindo um monte de comentário, né, nada a ver assim. Faz nas perguntinhas, na interrogaçãozinha. Vai lá e deixa a sua pergunta que eu vou respondendo, a gente vai respondendo aqui, tá? Isso, boa. Então, essa situação de não querer ser, né, de não querer sentir tudo isso da forma que a gente sente, eu também já passei por essa fase, então hoje eu consigo ver que é uma fase, né? Quando eu via as outras mulheres que... Geralmente são mulheres, né? Esse traço está presente em mulheres e homens, mas como as mulheres têm mais facilidade para falar sobre as emoções, né? E se abrir mais,
a gente acaba vendo mais o público feminino falando desse assunto, interessando sobre o assunto, mas também talvez seja a mesma proporção de homens e mulheres, só que a gente não vê tanto essa abertura, né, nos homens para falar sobre o assunto. Mas então eu lembro que quando eu via essas mentoras falando assim, hoje em dia eu amo a minha alta sensibilidade, eu vejo como um dom, etc. Eu pensava, meu Deus, mas como? Porque eu não queria ser assim, eu não quero ser assim, eu não quero sentir o que eu sinto, né? Dessa forma, é muito sofrimento. Mas hoje, através dessa super caminhada que eu já fiz, né? De estar colocando esses aprendizados em prática, porque é como qualquer outra coisa, assim. Pode ser meditação, pode ser respiração, pode ser yoga. A gente tem que praticar, não adianta só saber das informações e tu não colocar em prática na tua vida. Então é a mesma coisa. Por isso que é um processo e leva um tempo. Igual uma terapia, que a gente vai lá, a gente vai, né, até integrar aquilo lá na vida, leva um tempo, né? Então, hoje em dia eu consigo dizer que é possível, sim, ver muito mais o lado positivo do que o negativo. Porque durante muito tempo eu só via o lado negativo. Eu achava que era como que fala? Uma sina, um peso, um A karma, maldição, a maldição. uma maldição. Alguma coisa assim, né? Porque era só o lado negativo. Na verdade, por quê? Porque eu não sabia como lidar com tudo isso, né? Então, por isso que eu acho tão importante falar sobre esse assunto e trazer, porque hoje eu sei como é possível ter essa transformação e conseguir viver de uma forma melhor. Ainda tem os desafios, mas eles acabam ficando mais leves, porque a gente tem mais ferramentas para lidar, a gente sabe mais compensar, né? Quando pesa alguma coisa, e a gente vai refinando essa nossa capacidade de discernir as vibrações, as energias, o que é pra gente, o que não é, quando eu absorvi algo que não é meu, o que fazer com isso, quando um relacionamento é de uma pessoa que não tem troca, né? Que a pessoa mais suga a tua energia e não tem troca. Então, a gente vai refinando realmente, conseguindo ter um pouco mais de clareza nas situações da vida. E aí vai ficando mais leve, né? Mas, ainda assim, é muito desafiador, porque a gente vive num mundo atualmente que não é sensível, né? Pelo contrário, cada vez mais a gente está vendo as pessoas muitas vezes muito mais no mental e desconectadas do emocional, do que elas sentem, né? E um mundo, tipo, mais automático e, enfim, então a sensibilidade, ela tá totalmente ligada ao ser humano. Então, por isso que eu vejo hoje em dia como realmente um dom, porque a gente precisa dos seres humanos mais sensíveis, porque quando a gente sente é diferente. Quando a gente se permite sentir, né? Quando a gente tem essa capacidade de sentir o que o outro sente, então as coisas seriam muito diferentes. Então, hoje eu vejo como realmente um dom divino, né? Ter essa. Não que a gente é melhor do que os outros, não, mas que tem um propósito, sabe? Disso. Tem um propósito, e tem um propósito na vida de cada um, que cada um vai ter que descobrir, mas como um coletivo também, eu vejo que é muito importante. Então, é importante que essas pessoas, elas reconheçam esse dom e se apropriem, né? Se empoderem disso para poder tanto melhorar a vida delas, quanto também contribuir com o coletivo. Verdade, nossa, perfeito. E esse negócio de trabalhar que você falou, assim, não é só assim, eu nasci com isso, então tô pronta. Não, gente, não nasce pronta. Pensa no Picasso, pensa no Mozart, pensa no Beethoven, os grandes aí, todos eles estudavam muito, praticavam muito, treinavam muito, mesmo que eles nasceram com esse dom, com esse talento, com essa habilidade, mas eles simplesmente não falaram assim, não vou estudar. Não, pelo contrário, eles mergulharam nesse assunto. Então, a gente também tem que mergulhar, tá? Não é assim, eu nasci assim, vou ficar assim. Não. Tem algumas perguntinhas aqui já. A gente já vai falar um pouquinho sobre um pouco depois da diferença, o que é empata, o que são pessoas altamente sensíveis, e também de quais são as características dos empatas. Para quem está aqui, já conseguir se identificar. Peraí, cara, eu sou empata? Não sou empata? Né? Eu acho que a gente podia começar por isso. Mas deixa eu dar uma olhada para ver se tem uma dessas perguntas aqui. Eu posso começar a falar sobre qual é a diferença, né, de empatas
e alta sensibilidade. Ó, Então, tem essa perguntinha ali, ó. Ser empata é sensitivo? Aí você já pode assim, desse gancho. sim. Então, uma pessoa que é empata, que ela se considera um empata, né? Porque tem várias características, várias perguntas que a gente faz que a pessoa respondendo consegue dizer se ela é ou não. Então, praticamente, não, todos os empatas são sensitivos, têm alta sensibilidade, né? Mas tem pessoas que têm os traços de alta sensibilidade, mas não se consideram empatas, porque qual que é a diferença? Um empata, ele, ele vai um pouco além ainda do que uma pessoa altamente sensível. O empata, ele consegue sentir no próprio corpo dele, porque ele absorve as energias, emoções, sensações físicas também dos outros, das outras pessoas ou de ambientes no próprio corpo. Então, por isso que é empata, né? Porque ele vai ainda além do que uma empatia, que é uma característica normal no ser humano, né? Todo ser humano tem empatia, a não ser os que têm deficiência, que são os psicopatas, narcisistas, né? Os empatas têm um nível a mais, porque eles conseguem sentir no corpo. Então, por exemplo, pessoas que não conseguem assistir filmes violentos ou histórias ou noticiário, que só passa notícia ruim, só coisas muito fortes, violentas ou de terror, enfim, coisas com uma energia muito densa, negativa, que não é que não gosta, é que não consegue, porque sente aquilo, né? Sente no corpo. Então, isso é uma característica, por exemplo. Ou então pessoas que normalmente, né? Uma outra característica é se sentir mal, sobrecarregado, ou até eu já ouvi pessoas falando que já sentiram enjoo, né? Tontura, emoções muito fortes, por exemplo, em lugares muito cheios, com muitas pessoas, né? Por quê? Porque são muitos estímulos, muitas energias. Então, como a gente é mais aberto, digamos assim, a gente tem essa maior sensibilidade, isso nos sobrecarrega mais fácil do que uma pessoa que não é, né? Porque é como se a gente conseguisse sentir o campo eletromagnético das outras pessoas e dos lugares, né? A energia dos lugares também. É como não, a gente consegue. Só que às vezes a gente não tem a consciência do que é, não consegue é, traduzir, né? Assim, porque é o sentir, e cada um também sente de uma forma, né? Então é uma coisa que é difícil às vezes colocar em palavras, né? Mas então outra característica comum é se sentir mal em lugares muito cheios, lugares fechados, por exemplo, sei lá, shows, né? Coisas assim que tem muita aglomeração. Então, isso eu sempre falo, né? Pra mim, aglomerar nunca foi um problema, porque eu nunca gostei de aglomerar, porque realmente eu sempre me senti muito mal com lugares muito cheios, assim. Ou, por exemplo, um lugar que, além de estar muito cheio, ainda tem música alta, sabe? Pessoas falando. Então, é muito estímulo ao mesmo tempo. E aí isso tá ligado à alta sensibilidade, porque a gente tem os nossos sentidos mais sensíveis. Então, a barulho, né? Mais sensibilidade a barulho, assim, uma tolerância menor, né? A luzes claras, a temperatura, ao toque, enfim, cada um vai ter algo que tem mais sensibilidade, né? Também essa questão do quão sensível, de quanta sensibilidade é muito individual. Então, existem níveis, né, de alta sensibilidade, níveis de empata, não é tudo igual. Então, por exemplo, para mim, a audição, né, barulho é uma coisa que me incomoda demais. Eu tenho muita sensibilidade. Eu escuto coisas que as pessoas não escutam. Tipo assim, escutei um barulho lá que eu falei, meu Deus, como é que tu ouviu isso? Eu falei, não sei, eu Ai, tenho gente, eu sou igual. Eu tô aqui, eu fico assim, não é possível. Tem o barulho do portão de 4 prédios lá do outro lado. Eu falo assim, gente, não, ninguém tá ouvindo. Eu vou lá fechar aqui. Eu me incomoda de tal ponto de me tirar do sério. Mas ao mesmo tempo, assim, eu ouço os passarinhos que estão lá longe. Não é só o ruim, é o bom também, né? Sim, exato. Mas me incomoda muito o barulho, muito, assim, É. muito. Para mim, o barulho é uma coisa muito desafiadora, porque morando na cidade, né,
carro, é buzina, é isso, aquilo. Nossa, é bem difícil para mim lidar com isso. Mas tem pessoas que vão ser outras coisas que elas vão ter mais sensibilidade, Uhum. né? E aí, como tu falou, outra característica é o quê? A gente sente tudo de uma forma mais intensa, mais profunda. Tanto as coisas boas quanto ruins. Então, como também é difícil, porque a gente acaba sentindo mais também as coisas negativas, mas as coisas positivas também a gente sente de uma forma mais profunda. Então, a natureza, né? Coisas simples, tipo, sei lá, vou meditar, para mim é prazeroso, para mim é uma coisa boa. Então, a gente sente mais intensamente os dois lados, o lado negativo e o lado positivo. E A outra questão da característica, intuição também, né? A intuição. exato, altamente conectados com a intuição, que algumas pessoas falam para mim que, mas eu não me sinto conectada, né? Eu acho que eu sou empata, mas eu não me sinto conectada com a minha intuição. Isso é porque geralmente é quando a pessoa tá desconectada realmente da natureza dela, né? Então, quando a gente não ouve, quando já tá ali há muitos anos reprimindo a sensibilidade, porque é algo comum, até a gente Uhum. descobrir sobre isso, é muito comum que a gente tenha tentado esconder a nossa sensibilidade, né? Por achar que é algo ruim, então criar camadas, barreiras. Enquadrar, né, no que é o normal, no que é, né, aceito. Exatamente, exatamente. Então, é muito comum que as pessoas cortem mesmo essa ligação com a intuição, né? E a intuição, ela tem que, para ela ficar forte, a gente tem que ouvir ela, senão realmente ela vai ficando uma voz muito baixinha, e aí isso mostra que a pessoa está desconectada da intuição dela. Mas quando a gente está no nosso poder, na nossa natureza, a gente é altamente conectados com a intuição, né? Com esse sexto sentido. É, Outra característica também é gostar de ficar sozinhos. Ai, eu amo. Então, Ai, meu Deus. Isso até é às uma vezes pode ser um necessidade. problema, porque, né, enfim, né, uma coisa, tipo, de vez em quando, outra coisa, por mim, ai, é muito bom. Eu, eu amo. Tem que cuidar porque pode ter essa tendência do isolamento É, também. é. Pessoas empatas e com alta sensibilidade. Com alta sensibilidade. Porque como às vezes é muito desafiador estar em sociedade, né, no normal, muitas vezes a gente prefere ficar sozinhos mesmo, né? Então, já sei que eu vou lá naquele lugar e vai ter um monte de gente e eu não, e eu depois vou ficar assim, enfim, quando a gente não sabe como lidar, às vezes a gente acaba se isolando também. Tem fases, né, de isolamento e é algo que a gente tem que cuidar mesmo, porque senão a gente tem essa tendência e aí precisa equilibrar também, né? Então, Mas é uma característica e, na verdade, é uma necessidade nossa, né? Algo que a gente precisa fazer com frequência e principalmente em momentos onde a gente já está mais sobrecarregados, por, digamos que aconteceu alguma coisa e a gente vai como um copo, né? Que vai uhum. enchendo, enchendo, enchendo. Então, para não transbordar, a gente precisa estar fazendo tendo essas estratégias de, por exemplo, o tempo sozinha, né? Mas é sozinha mesmo, assim, tipo, sem estímulos. Às vezes, dependendo do nível do quão sobrecarregada a pessoa tá, precisa ficar sozinha, sem nenhum estímulo, sem barulho, sem música, sem nada, para realmente baixar, né, toda essa estimulação externa, todos esses estímulos, para estar diminuindo e aí depois voltar a interagir, assim, né, com o mundo. Ó, já coloquei essa aí porque você já respondeu, né? Qual que é a importância de um empata ter esse momento sozinho? Então é extremamente importante e depende, assim, para algumas pessoas pode ser bem desafiador, por exemplo, para mães, né? É. Que eu já atendi mães assim e realmente é muito desafiador porque como que uma mãe vai conseguir ficar sozinha, né? Mas mesmo assim, nem que seja 10 minutos no dia, a No pessoa precisa. banho, eu falo que às vezes assim, tenta incluir assim, aumenta 10 minutinhos o teu banho, 5 minutinhos o teu banho e faz desse momento um ritual, sabe? Isso. Porque aproveita esses momentos que você já vai estar sozinha. É claro que tem criança que, né, não deixa nem no banho, Sim. mas Às vezes, tem que ir mães que não criando. têm ajuda, mas precisa, porque É, se ela não fizer isso, ela não vai também conseguir estar inteira para é. para criança, não vai conseguir estar bem. Então,
pode ser bem difícil, né? Claro, eu não tô na pele, né, de mães que são empatas, mas no livro ela traz um capítulo inteiro sobre isso e ela fala, primeiro você precisa suprir as suas necessidades, né? O básico, pelo menos, para você estar mais inteira, para também poder doar mais, com mais qualidade, né? O teu tempo, a tua energia para os teus filhos, assim. Então, esse tempo sozinha é muito importante, muito mesmo. Eu diria que é uma das coisas mais importantes, assim. Gente, é fundamental, tá? Quem não... Assim, eu conheço algumas amigas que são mães empatas e elas, algumas têm, graças a Deus, às vezes um marido que entende, dá um suporte, então às vezes ela fala assim, eu preciso de 2 diazinhos, um final de semana em algum lugar quietinho, sem barulho, e aí eles cuidam da criança naquele final de semana, enfim. Então, às vezes é importante ter essa troca, essa parceria, ou uma mãe que pode ficar, mas eu acho que passa principalmente pela consciência de que você precisa. Porque enquanto você acha que tem culpa, que você acha que, olha, não dá, enfim, Não posso. não posso, quem sou eu, meu Deus. Aí você vai pra lá, mas com um peso gigantesco, que você vai fazer mais mal do que bem. Então tem que trazer um pouco essa consciência. Sim, por isso que é importante a pessoa primeiro saber disso, né? Saber quais são as necessidades dela e comunicar, como tu falou. Então, ela precisa saber comunicar com o parceiro ou com a família, com quem quer que seja que ela se relaciona, porque se ela não comunicar, muitas vezes a outra pessoa não vai saber que ela precisa disso, né? E se a pessoa não então ela não vai entender mesmo, porque realmente é difícil para uma pessoa que não tem esse nível de sensibilidade entender que tu precisa de silêncio, que tu não consegue ficar o dia inteiro com estímulos, com televisão ligada, ou enfim, que tu precisa de algum momento do dia silêncio, que isso é importante para ti, isso te faz bem, né? Então tem que comunicar. Algumas pessoas entendem, outras não, mas assim, independente disso, a gente precisa saber, né? E entra nesse processo de aceitação, né? Que é muito importante, então, tu aceitar que tu tem essas características e necessidades, né? E tu vai atrás de suprir isso, desse autocuidado mesmo, e cuidar da tua energia, cuidar do teu bem-estar. Então, começa na gente, né? E aí, ao passo que tu vai ficando mais confortável também em comunicar isso, em estar estabelecendo esses limites, tu vai se fortalecendo e vai ficando tudo mais tranquilo também, porque tu tá segura disso, que não tem nada de errado contigo, que simplesmente tu funciona melhor dessa forma, né? Que faz bem pra ti, assim. Então, é um processo que envolve muitas coisas, tipo, todas as áreas da vida. Então, por isso que eu digo que é um processo, assim, é algo que leva um tempo, né? Até a gente realmente aceitar, a gente começar a integrar isso e colocar em prática, né, na vida, e aí ver a transformação e os benefícios. Então, é super comum no começo a pessoa, tipo, achar que é só coisas ruins, né? E é muito comum, eu falo que é uma forma também de você se conectar com a sua espiritualidade, né? Porque você vai estar ali sentindo energia, entendendo sobre energia, porque você tem que, o fato de estudar e mergulhar nesse assunto, você vai entender um pouco mais. Você vai começar a se proteger, e aí espiritualmente a proteção às vezes é importante, né? Chamar seus guardiões, seus mentores, enfim. Mas eu acho que o grande sacado é você não separar em caixinhas, por exemplo, então é esse momento da espiritualidade. Então eu faço só minha meditação, minha oração de manhã. E aí você pega toda essa característica que é maravilhosa e você direciona ela só para aquele horário que você está meditando. Não, eu acho que é integrar mesmo na sua vida no dia a dia, no seu trabalho. Eu tenho pessoas que eu atendo toda semana e eu falo assim, cara, você empata, mas você empata daquelas top, porque eu acesso o campo, eu trabalho com apometria, então eu acesso o campo da pessoa, eu vejo tudo. E aí eu falo, cara, você é um empata daquelas top, então usa a tua intuição no teu trabalho. E ela trabalha com coisas que, assim, se a intuição vier, ela pode ganhar muito dinheiro, enfim, todo mundo pode usar a intuição. Então não é bom ou ruim, gente, você tem esse dom. Se conecta. Quem está respondendo à intuição é o teu eu divino, né? Então é o teu eu divino que vai estar te dando respostas, te orientando, te mostrando o caminho. Não vai ter nada ruim, simplesmente só coisas boas, né? Tipo, mas é como se ganhasse um mapinha da tua vida, ó, segue por esse caminho que é melhor, aqui você vai bater menos cabeça.
Então, é uma jornada que você tem que treinar, aprender, separar o que é intuição, o que é mente. Tem uma jornada gigantesca. Mas é legal aprender e estudar, né? Tem mais alguma característica? Senão eu vou para as perguntinhas aqui, porque deve ter umas 10 perguntas ou mais, eu acho. Então, só para, assim, resumir, né, a diferença de um empata para uma pessoa que tem alta sensibilidade é que o empata, ele consegue sentir no próprio corpo aquelas emoções, né? E não necessariamente uma pessoa com alta sensibilidade vai acontecer isso. Então, o empata, ele é tipo aquela esponja que as pessoas falam, né? Ele absorve as coisas e aí que tá o problema. Porque se a pessoa não sabe disso, não sabe o que fazer com isso, né? Como se proteger de alguma forma, ela acaba absorvendo um monte de coisas que ela nem sabe de onde vem. Então, às vezes, ela tá com dores físicas que nem são delas. Nem são delas. Ansiedade. Eu Ansiedade, vejo muitas pessoas com ansiedade, muito. assim, ó, quase entrando pro pânico e descobre Uhum. depois que não era delas, que era Uhum. porque o campo estava tão aberto que ela, né, puxa tudo. Exato, exatamente. Depressão também é uma coisa que pode ser muito comum, porque, claro, a pessoa, além de ela absorver muitas coisas, ela também se sente estranha, ela sente que ela não se encaixa, ela sente que tem algo de errado com ela, sente que, ou então às vezes ela é muito sozinha, que não tem amigos que entendem ela, né? Porque, por exemplo, hoje em dia, nossa, praticamente, não todas, mas muitas amigas minhas ou são empatas ou tem algum nível, né? Então consegue entender. Então tu consegue ter uma troca, tu consegue falar sobre coisas que tu sente, às vezes que tá rolando no coletivo, e que uma pessoa que não tem essa percepção vai assim, né? A pessoa tá doida, né? Inclusive, tem muitas pessoas e até crianças e jovens que apresentam essas características desde novas. Tem pessoas que têm uma abertura maior para habilidades mediúnicas, tipo assim, né? Clarividência, clariaudiência, várias coisas a pessoa pode apresentar desde a infância. E os pais, por não saberem como lidar com isso, levam para psiquiatra e essas já ouvi várias histórias, inclusive nos livros, né, e pessoas que eu conversei, a pessoa começou a tomar remédio porque, né, por achar que tinha algum problema de doenças mentais, Psicológico, né? psicológico, e na verdade não, ela só tinha muita sensibilidade, né? Então entra nesse campo da energia que é algo muito, muito delicado, muito novo ainda, né? Então, assim, quantas pessoas que têm, que sofrem de ansiedade, depressão, mas na verdade é porque elas têm muita sensibilidade. E não sabem o que fazer com isso, os pais não souberam direcionar, a gente, como sociedade, não sabe direcionar uma criança que tem alta sensibilidade, né? Então, imagina como seria diferente se a gente já soubesse identificar quando uma criança tem alta sensibilidade, o que fazer com ela, né? Como lidar com ela, essa aceitação, porque o que acontece normalmente é os pais acharem que a criança ela é sensível demais, ou que ela tem problema por ser sensível demais, como se o sensível demais fosse um problema, e não, né? Que o normal é esse. Então, não existe o O normal, querer né? enquadrar, né? Botar nas caixinhas que não, na verdade não tem como, porque cada ser humano é único, é individual, né? E a gente pode ver se é 20% da população, é muita gente que tem, né? Então não tem nada de errado. Então, bom, não lembro onde que eu, que eu comecei aí. Não, mas a gente estava falando da tribo, estava falando também de encontrar, de ter apoio, porque as pessoas se sentem da questão da depressão e acabam ficando sozinhas. E aí eu coloquei isso aí justamente porque como viver um tempo em que não estamos próximos da nossa tribo. Porque Uhum, muitas vezes, eu acho que essa pandemia aproximou algumas tribos, mesmo que online. Tá, uhum. gente? Assim, as pessoas mergulharam tanto no Instagram, nas redes, que tem um lado negativo, que a gente não vai entrar aqui, mas tem um lado positivo de se encontrar. Peraí, isso aqui, esse assunto me atrai muito. E como eu não estou mostrando isso para o mundo, não é uma coisa que eu tenho que ir num grupo para falar que eu estou indo num grupo. Não, você está ali, né, no Instagram só e se conectando a esse assunto, aproximou algumas pessoas. Mas Uhum. o mundo está se abrindo e está chegando um momento dessa união, desse encontro, né? E, gente, eu passei muito tempo também deslocada, né? Como a Ana Lu falou no início, que ela também passou muito tempo deslocada, sentindo um peixe fora d'água. E é uma característica dos empatas e pessoas altamente sensíveis que é se sentir deslocado.
Porque esses 20% que existem, primeiro que a maioria não sabe que são, e Uhum. segundo, não demonstram que são. É um tipo de assunto que tem muitos memes rolando por aí, né? Falando assim, tipo, quando eu vejo uma pessoa falando sobre o universo, aí, tipo, tipo, parece que a gente já fica, né, toda assim, ai, achei alguém. Então, leva um tempo, mas é uma busca. Você tem que ir na sua cidade, sei lá, às vezes numa aula de yoga você encontra alguém, em ambientes mais, né, que são mais comuns Sim. a esse tipo de pessoa. Né, que é É. importante, é importante procurar, tá, gente? Não deixa Se passar, porque abrir, né? você se sente mais forte, mais seguro, você tira Uhum. essa aparência, carcaça de que sou eu sozinho no mundo, sou diferente. Aí você fala assim, peraí, tem mais pessoas como eu. Então fica mais leve. Exato. Eu acho que é super um processo também muito comum acontecer, até porque é um processo, às vezes, que a gente passa de deixar aí algumas amizades que já não, que a gente não se conecta mais, que a gente sente que não nos elevam, que não tem mais, não tá no mesmo nível de consciência e que acaba não te fazendo mais bem, né? Ou tu não tem vontade, tipo, ai, só falam de assuntos que eu não gosto, coisas que não tem mais a ver comigo. Então, às vezes pode acontecer esse período de você ficar mais sozinha até você realmente começar a atrair pessoas que estejam na mesma vibração, né? Eu fiquei, só que eu era um pouco mais nova, assim, quando eu passei por essa fase. Fiquei com uma fase bem grande, assim, bem sozinha mesmo. Porque eu ainda não tinha me aberto pra estar encontrando essas pessoas que estão, né, no mesmo, na mesma vibração que eu. Então, o que eu acho, o que eu sempre falo quando me perguntam sobre isso é se abrir para isso. Então, começar realmente a frequentar, a buscar coisas que tenham a ver com o que você gosta, né? No momento, com o que você busca para tua vida, para tua evolução, para tua jornada. Se abrir, então se abrir. E aí, assim, hoje em dia, para mim, né? Uma pessoa que fala, né, de universo, de seres extraterrestres, enfim, para mim é comum, assim, Uhum. né? Na- Tá, minha vida é no meu rodeada. meio, todo mundo fala sobre isso agora. Só que chegou a uma época, não. A uma época, meu Deus, era, né, algo... Sim. Eu acho que também é algo que eu, pelo menos eu vejo, né? Eu não sei se é porque é algo que eu busco, então o universo traz mais pra gente daquilo que a gente busca, que a gente quer, que a gente alimenta. Então, assim, eu vejo como tem pessoas que estão já abertas, né, para esse tipo de conversa, de trocas, assim, e buscando tudo isso. Mas claro que também a gente convive com pessoas que não, e tudo bem, né? Então, assim, tem as pessoas na minha vida que não falam sobre esse assunto, não se interessam, mas tem muitas pessoas que sim se interessam, falam e tem troca. Então, isso que é importante, né? Não é que é pra gente, então deixar quem não entende, tipo, excluir da vida. Não, mas você estar aberto para chegar até você, essas pessoas que também estão alinhadas contigo, né? Então, é uma coisa muito interna também de se abrir, né? Para que Uhum. essas pessoas comecem a chegar na tua vida, assim, a tua tribo, a tua família de alma, né? Essas pessoas que tu vai se conectando, às vezes online. Tem pessoas que eu me conecto muito que moram nos Estados Unidos, que moram, sei lá, em outros lugares do mundo, mas que eles postam coisas que eles estão falando que ressoam muito comigo, né? E assim, claro, pena que é só pela internet, mas é muito importante, né? Quando a gente consegue, assim, se identificar, né, no que uma outra pessoa fala, no que ela sente, tu vê, eu não tô sozinha, outras pessoas também sentem o que eu sinto. Então, é difícil, mas é esse movimento mesmo interno de estar se abrindo, de querer, né, e vibrar isso para o universo, para que possa trazer para tua vida, assim, declarar para o universo que tu quer isso, que tu tá aberta a atrair essas pessoas que estejam também alinhadas à tua vibração no momento. Tem uma fase que eu passei que todos os meus amigos que não gostavam desse assunto, que não estavam na mesma frequência, e não é bom ou ruim, gente, é só momentos, é só fases, tá? Uhum. Nós tivemos as nossas fases lá atrás, mas que hoje eu olho e falo assim, meu, por que eu fiz isso? Mas eu sei que era momento, era o que eu tinha naquele momento, de olhar e, tipo assim, as pessoas estavam falando, sei lá, de BBB, tipo, a minha cara, porque eu sou muito transparente, e é Uhum. uma característica dos empatas, é muito transparente, você não consegue disfarçar, eu tentava, tipo, não consigo, tá? Ver ali. E aí,
eu soube de algumas amigas que procuraram e falaram assim, poxa, Pri, a gente fala dos assuntos, parece assim que tipo, tá te entediando, está te... E, né, porque transparecia. E tem coisas que às vezes eu não conseguia evitar de encontrar algumas pessoas ou não. Então teve uma fase que eu peguei e me isolei totalmente, né? Porque eu falei assim, cara, é melhor do que eu ficar lá fazendo caras e bocas. Uhum. E aí depois teve passa essa fase que você consegue estar nesse ambiente de Exato. forma leve. Então, gente, acolha o seu processo. Acolha. Exato. É uma fase, vai passar, vai ter um momento. Eu falo que para qualquer equilíbrio, você precisa ir para os extremos para saber chegar aqui. Então, você precisa testar o nível que, tipo, BBB, seja o que for, e no outro extremo só cristais, para conseguir chegar aqui e conseguir transitar nesse equilíbrio, né? Então, Nossa, perfeito. estejam abertos. Estejam abertos, tá? Uhum. Mas acolha. Tá na fase só do cristal, tá tudo bem. É. Né? Entenda que é uma fase, vai passar, tá? Exatamente. Nossa, perfeito, Pri. Eu sinto que eu passei também por esses extremos e hoje em dia eu sinto que eu tô mais em equilíbrio mesmo. Até por isso que eu me sinto mais à vontade também para compartilhar, porque eu acho que eu fui para esses extremos e vivi muitas coisas na minha vida e agora eu consigo compartilhar, né, desse lugar mais equilibrada mesmo, de tipo integrar essa espiritualidade na matéria, né, sem estar rejeitando, por exemplo, a matéria. Eu já tive nessa fase de estar assim, Aham. né? Como tu falou, então, ai, não suportar uma pessoa que tá falando de Big Brother, né? Ou julgar, porque, óbvio, né? Não vamos mentir, todos julgamos. Gente, e assim, a gente já gostou um dia, então a gente precisa sair dessa posição, né? De que entender que já Mas foi. é um aprendizado a gente vê também que a gente estava julgando, né? Isso eu vejo muito como um crescimento, né? Então, Uhum. ou tu conseguir ver que como tu melhorou, né, em relação a isso, então não existe realmente certo ou errado, existe cada um. E também isso não significa que você precisa ficar em lugares que não te fazem bem, né? Uma coisa é você não julgar e você conseguir passar pelos, como é que fala? Conseguir Transitar, né? transitar, exato, É. transitar pelos mundos e conseguir, né, estar com pessoas que também pensam diferente, que sentem diferente, mas outra coisa também é você não saber discernir o que te faz mal do que é ok, né? Então, tem situações que pra mim é ok, eu lido bem, tudo bem, mas tem situações que não. Não, esse lugar ou essas pessoas não me fazem mais bem, eu volto me sentindo mal, É né? isso. Eu atendo pessoas que falam isso, assim, de, ai, eu vou encontrar com tais amigos, amigas ou grupos, sei lá, e eu volto me sentindo, cara, me sentindo mal, me sentindo drenada, etc. Então aí a gente precisa entrar com esse discernimento, né? De tipo, vale a pena, né? Por que que isso está acontecendo? Então, de repente, eu realmente não me encaixo mais ali. Então, são todas essas transições. E Uhum. aí, quando a gente começa a abrir espaço, tipo, não, isso aqui eu não quero mais na minha vida, porque isso realmente abaixa a minha vibração. Aí a gente consegue abrir espaço para outras coisas que estão mais alinhadas chegarem, né, até o nosso campo, assim. Verdade. Então, mas é tudo processo, é tudo eterno processo, né? A vida é um processo, mas E a gente fala que chegou no equilíbrio, a gente não chegou em equilíbrio nenhum, porque a gente está tá ali em evolução, aprendendo, a gente está nessa fase agora, mas não quer dizer exato. que não existam outras fases lá na frente, né? Mas como é importante a gente saber que a gente ouvir, né? Tipo, eu também passei por essa fase, mas é uma fase, vai passar, né? Então tá tudo bem, assim. Daqui a pouco a pessoa vai também conseguir ver as coisas da forma que a gente tá compartilhando aqui, né? Tem muitas perguntas relacionadas a esse tema, muitas ali, tá? Depois eu vou até colocar algumas assim, correndo, enquanto você está discorrendo sobre o assunto. Uhum, Que é passar mal, que uhum, é o que a gente está falando aqui agora, né? Sobre esse assunto, de uhum. passar mal, de ter dor de cabeça, ânsia de vômito. Deixa eu ver se eu abro a pergunta depois toda ali, mas depois que sai do lugar melhora, tá? Que é o que estava ali. Uhum. Ali tem perguntas do tipo, quando eu encontro com pessoas, então, além de discorrer sobre isso, tem como se proteger, que é outra pergunta, tá? Uhum. Então, eu vou passando Então, aqui algumas enquanto você vai falando. tá, pode ir passando. Então, normalmente, provavelmente, se você se sente mal, né, da forma que seja, ou emocionalmente, ou sensações físicas,
quando você vai para um lugar ou vai encontrar alguém e depois você não sente mais, quando você se afasta, isso é um sinal de que você absorveu coisas dali, tanto do lugar ou da pessoa. Então, isso já é algo para prestar atenção, né? Então, se são lugares ou pessoas que a gente não tem como evitar no momento, porque dependendo, né, do quão grave isso é na tua vida, tu vai precisar fazer movimentos, né? Digamos assim, o meu local de trabalho, por exemplo, empatas que trabalham em shoppings. Não tem como. A pessoa vai adoecer, sabe? Porque é muito estímulo, é um lugar fechado, é um lugar com luz artificial o dia inteiro, com muito barulho, a pessoa ela não vai conseguir por muito tempo aguentar isso. Isso vai acabar provavelmente trazendo questões de saúde, né? Vai chegar no físico. Então, ou depressão, ou enfim, ansiedade, ou outras coisas, né? Então, assim, dependendo do que isso tá na vida da pessoa, ela vai precisar fazer movimentos, mas às vezes aos poucos, né? Ou se de repente são pessoas que, de vez em quando só precisa encontrar, sei lá, um familiar, digamos. Uma pessoa que sabe que é mais pesada, assim, e tal. Então, você pode fazer algumas coisas antes de encontrar com ela, né? Ou outra coisa, assim, que é muito importante é você saber o timing. Tipo assim, cara, eu vou encontrar aquela pessoa porque eu gosto dela, porque a gente, né, tem uma amizade, mas eu consigo ficar 1 hora só. Depois disso, ela já me pesa, né? Tipo assim, né? Digamos que eu tô falando aqui de uma pessoa que realmente tá muito vibrando no negativo, no vitimismo, né? Uma pessoa que ela tá totalmente não consciente e é o que a gente chama de vampiro energético. Então, você vai começando a fazer movimentos, assim. Então, eu vou ficar menos tempo perto da pessoa, vou fazer algumas coisas antes de encontrar, né? Então, simplesmente a questão de você antes de ir para esses lugares ou encontrar essas pessoas, você parar 5 minutos ou 2 minutos que seja, e você trazer essa consciência, né? E declarar que você não vai absorver o que não é seu. Simplesmente isso. E você determinar isso já vai ajudar. Porque você já está indo para o lugar ou encontrar a pessoa mais consciente disso, de que você tá, de uma certa forma, fechando o teu campo, não fechando para trocas, né? Só para não absorver o que não é teu. Isso já ajuda muito, né? E aí tem várias outras estratégias de proteção energética que eu compartilho também, mas aí é uma coisa que, né, é mais... enfim, a gente tem que aprofundar mais, mas que seja chamar a proteção dos teus guias, Seus ou anjos da mentores, guarda, guias, né? mentores. Arcanjo Miguel, meu filho, eu chamo Arcanjo Miguel o dia Miguel. inteiro. Acho que ele ainda fala, já sabe o caminho assim, tipo, já, antes de eu pedir, ele já tá chegando. E Miguelito, de você. Várias outras estratégias, assim, tanto pra gente tá. Só que o que acontece, né? Também uma coisa muito importante de falar. Eu recebo, às vezes, pessoas falando assim, como se proteger de mal olhado, de energia negativa. O que acontece? Quando, né, o básico seria o principal que a gente tem que fazer é o quê? É sempre estar cuidando da nossa vibração. Porque se a gente tá numa vibração baixa, é muito mais fácil, e aí que ressonância, acontece? né? Ressonância. Vai Exato. chegar. Aí você absorve coisa que não é tua, ou então você, sei lá, sofre ataques, ou sente, né, essas vibrações negativas. Quando você tá cuidando da tua energia, você já tá, né, faz limpeza energética, ou cuida, por exemplo, ficando o tempo sozinho que você precisa, vai pra natureza, cuida do que tu consome, tanto de alimentação quanto de informação, né, nas redes sociais, as pessoas da tua vida, tudo isso vai fazer com que a gente esteja num nível de energia, de vibração na nossa vida, que é o que a gente precisa. Tem que ser algo diário, porque é como tomar banho, tem que ser todo dia. Então, cuidar da energia também. Por isso que meditação é tão importante. Eu falo muito assim, a gente tem 4 grandes corpos, né? Tipo, físico, mental, emocional e o energético espiritual. E a gente, só pelo fato de a gente não ver o energético espiritual, né? Os outros também mental, emocional, a gente não cuida. Então, olha quanto tempo você se dedica ao teu corpo físico. Cara, a mulher tem o cabelo, faz a sobrancelha, passa rímel, toma banho, corta a unha, faz a unha, tipo, se veste, toma... Gente, é muita coisa. Come, exercita.
E quanto a gente dedica aos outros corpos, né? Tipo, se a Uhum. emoção não estiver controlada, você pode ter surtos. Se o mental não tiver, também. E a mesma coisa o campo energético. Então, as pessoas me perguntam como se proteger energeticamente. A primeira coisa é se empodera do seu campo. Da Exato. mesma forma que você cuida do seu corpo físico, você tem que cuidar do seu corpo energético. Então, cuidar da vibração que você está, da frequência que você está vibrando, mas também assim, ó, peraí, esse campo é meu aqui, não entra energia que eu não quero. Então, eu cheguei em algum lugar, fecha, o que é seu, o que é meu, e eu não troco energia. Ó. Eu tô conversando, tô assistindo um filme, de nada alguém me manda uma mensagem no WhatsApp. Depois de tanta prática, né, a gente tem uma certa habilidade de eu pegar ali, na conversa eu já sinto, eu fecho ali na hora, tipo, o que é seu, o que é meu é meu. Porque a Uhum. energia a gente troca não é só presencialmente, gente. É se a pessoa Sim. pensou em você lá, Uhum. pode estar Uhum. trocando. Então, a gente Uhum. precisa estar consciente do nosso campo. É. Eu preciso estar consciente, Fortalecer, né? fortalecer Fortalecer nosso e se campo empoderar energético. e tomar posse, né? Tipo, peraí, é meu. Não vai entrar qualquer coisa, né? E perceber como um influencia o outro. Então, assim, quando tu tá comendo mal, não tá fazendo exercício, tu tá consumindo um monte de porcaria só vendo, sei lá, série ou coisa que tem baixa vibração. Né? Não tô falando que assistir série é ruim, mas tem coisas que a gente assiste que a gente vê na hora, Sim. que sai dali pior, com pensamentos É. negativos ou violentos ou o quê. Então, assim, se tu tá já fazendo tudo isso, é muito óbvio que a tua vibração também vai estar baixa e tu vai estar mais suscetível a receber essas vibrações, né? Que vem de fora, que a gente sabe que existe energia boa e ruim, tipo, positiva e negativa no planeta. A gente tá aqui nessa dualidade. Então, é cuidado de todos os corpos, do físico, que é muito importante, do mental, emocional e energético, espiritual. Isso tudo vai te fortalecendo, né? E aí tu vai tendo mais força mesmo, assim, energética, vibracional ou espiritual. E a gente consegue ver a diferença, né? Quando a gente tá se cuidando de tudo isso, que pode parecer muita coisa, mas depois, quando a gente vai colocando como prática, a gente vê uma diferença, vê como realmente fortalece. E a gente vê como a gente. Acontece às vezes alguma coisa, mas tu volta mais rápido, né? Tu não fica no fundo do poço ou lá, né, tipo, vibrando super baixo por muito tempo. Tu já consegue voltar na tua vibração natural, né? Então é tudo coisas que a gente vai começando a perceber, assim, quando a Uhum. gente vai desenvolvendo essa consciência. Eu vou dar um exemplo de hoje à tarde. Hoje eu tava bem, acordei bem e tal, e no meio, eu fiz um atendimento, uma reunião, e depois, uma segunda reunião à tarde, aí eu mandei pra Ana Lu, cara, tá pegando aqui a energia. Aí ela, você quer adiar? Eu falei, não, eu vou fazer um trabalhinho aqui que já passa. Claro que eu tenho uma certa facilidade pela minha terapia, enfim, mas de limpeza. Nem todo mundo Uhum. tem. Só que tudo é prática, gente. Então, existe a questão de proteger, e aí a questão de prevenção mesmo, né? Que a gente está falando de cuidar dos corpos e tal, se proteger energeticamente quando vai encontrar alguém ou no ambiente fechado, com muitas pessoas. Mas também tem a questão da limpeza. Porque mesmo eu me protegendo, fazendo tudo, não quer dizer que não vai entrar nada. Então, às vezes Uhum. entra. Com Então, o que você precisa fazer para poder limpar, né? Então, eu, Priscila, vou falar um pouquinho de mim. Eu uso de ervas, banho com ervas, eu uso de uma oração. Às vezes eu só fecho o olho, foi o que eu fiz hoje à tarde, eu só fechei o olho, chamei a presença dos meus mentores, dos meus guias e falei, ó, tem alguma coisa aqui no campo, limpa aí, porque eu não quero nem olhar. Hoje foi assim. Hoje foi assim. Mas tem dias que eu tenho que ir a fundo, entender de onde que vem, né? Tipo, fazer toda uma limpeza. Então, a gente precisa estar atento. Eu falo que, assim, ó, a maior ferramenta para um empata é a autoobservação. Porque você tá bem, você assistiu um filme e você ficou. No meio do filme você não tá legal. Opa, certeza. né? Uhum. Esse filme não tá legal, então eu vou trocar. É se observar, não deixar para 200 anos depois você perceber que você estava mal e o que que causou, eu não sei. Então, Exato. estar presente o tempo inteiro é uma baita de uma ferramenta para você sentir a energia, sentir o campo. Se eu estou presente e eu entro no ambiente, eu já sinto pesado. Opa, peraí, eu consigo voltar, eu consigo ficar pouco tempo, eu consigo chamar Arcanjo Miguel me proteger. Você tem ferramentas na hora para evitar de Exato. você ficar muito mal.
né, Exato, gente? é isso De mesmo. sair ai, tem gente que, né, faz vômito, ânsia e etc. Então, para não chegar nesse ponto, Isso. estar presente, Uhum. estar consciente, se observar o tempo inteiro é a grande sacada. É assim, Muito. quem não é empata, quem é empata e não usa essa ferramenta se ferra, né? É. É exatamente isso, não deixar acumular, né? E conseguir identificar rapidamente. Então, por isso que essa presença, né, esse autoconhecimento mesmo de você saber como que é a tua energia normal, digamos assim, Uhum. né? Sem interferência de ninguém. E quando, de repente, você sentiu ali alguma coisa e você consegue ver que não, isso ali não era teu. Eu absorvi ou de alguém, ou de um lugar, ou de algo que eu assisti. E aí você conseguir Mudar. observar isso e transmutar, né? A apometria é algo que eu conheci há pouco tempo e, nossa, é uma ferramenta muito poderosa de limpeza, né? E proteção, assim, também. E eu acho que essas terapias são muito importantes para ajudar a gente. Tipo assim, eu não tenho, né, essa habilidade de, tipo, de conseguir ver o que que é, de ter, assim, essa abertura maior. Então, assim, eu faço algumas coisas, assim, de também proteção, oração, enfim, algumas limpezas, mas essas ferramentas aí que vão mais a fundo e que às vezes trazem respostas, tipo, o que que estava rolando ali, né? Eu não tenho, então por isso que para mim é muito importante esse apoio das terapias energéticas, quânticas, né? Então, para de vez em quando estar fazendo essa limpeza, assim. Mas é algo que é nítido, assim. Eu demorei para conseguir ver que eu precisava levar isso como algo, criar o hábito mesmo, É. igual tomar banho, escovar o dente, enfim, criar esse hábito de cuidar da minha energia, né? E tá fazendo as coisas que eu sei que me ajudam. Então, para não chegar nesse nível aí de tipo a pessoa tá sobrecarregada, ela não sabe de onde vem tudo isso que ela sente, porque ela não tá limpando, não tá se reenergizando, não tá sabendo, ela não sabe nem, muitas pessoas não sabem nem diferenciar a sua energia da do outro, né? Tipo, É. como que é a minha energia? A pessoa não sabe às vezes, né? Então realmente é muito difícil quando você não tem essas informações, porque normalmente são pessoas que estão passando assim. E quem não tá? Quem tá nessa fase aí, não sabe, por exemplo, diferenciar, né? Priscila, eu tô começando. Por onde ela começa? O que que você sugere? Para ela começar, né? Digamos assim, a pessoa tá se identificando com o assunto, mas ela não sabe nada, assim, fazer nada do que a gente tá falando, ou enfim. A primeira coisa é começar a passar um tempo sozinha, né? Então, quando a gente tá sozinhos, a gente consegue ter mais clareza do que é nosso, do que são os nossos pensamentos, né? Ou tá vindo pensamentos que, tipo, eu consigo, assim, nossa, tá vindo pensamentos que isso não é meu. Tipo, né? Tá, ou é de alguém que eu entrei em contato, ou às vezes é do coletivo, que também tem essa questão, né? Uhum. Que a gente absorve muita coisa do coletivo, o campo, né? Esse campo maior, né? Que tá Aham. todo mundo vibrando. Então, muita coisa que às vezes a gente pegou ali, cara, isso não é meu. Né? Então, quando a gente tá sozinha, a gente consegue começar a entender como que é a minha energia, tipo, quando eu acordo normalmente, tá, minha energia é assim. Eu sou geralmente nesse nível. Então, tá. Então, eu consigo ter mais clareza. Tipo, tá. Então, eu encontrei essa pessoa e eu voltei me sentindo assim. Fui em tal lugar e voltei me sentindo assado. Então, a gente começa a ter esse discernimento, né? Mais clareza do como que é a minha energia naturalmente e quando a gente absorveu algo que não é nosso. Como É elas falaram prestar ali, atenção nisso, né? Porque é tá foco. presente. Uhum, É foco assim, ó. Por exemplo, como é que você sente a energia? Tipo, se eu tô aqui no dia a dia, no, passa batido, porque eu tô no piloto automático, né? Mas se eu dou, tipo, se eu fecho o olho, porque eu tenho uma sensibilidade, que depois tem uma perguntinha ali sobre mediunidade também, mas hoje eu consigo ver se tem algum ser aqui. uhum, Consigo ver se tem algum ser aí. Mas nem sempre foi assim. Então, antes eu não sentia energia, não sentia nada, gente. Eu sempre tive essa habilidade, mas eu nunca desenvolvi. Sempre uhum. coloquei isso no bolsinho ali e ficava quietinho. Às vezes a gente bloqueia também, né? Então,
A primeira coisa eu acho que é sentir, entender que existe um campo, entender que existe energia, entender. E aí abrir espaço para você observar isso. E quando você observa isso, você consegue sentir a energia trocando, não com o olho, não com... Mas você sente alguma coisa assim, tipo, cara, um peso, ou abrir espaço para observar isso. Eu acho que isso é importante, que é o estar Exato. sozinha, que é, né? Mas se Trazer a tem algo presença. além. Então, peraí, o que tá sentindo? No início não vai sentir nada, mas vai testando, vai abrindo espaço, né? Para É. isso. E é esse lugar de, tipo, voltar, né, pra dentro, assim, fechar os olhos, respirar, né, e entrar em contato com o que tu tá sentindo, seja quando tu tá sozinha ou quando tu tá em trocas, mas tu trazer a presença. Porque se tu tá ali com alguém, né, e tu tá presente, tu tem mais consciência do que tá acontecendo, do que quando tu tá totalmente desconectado do teu corpo, tu tá só aqui no automático na mente e tu nem sente o que tu tá sentindo, porque o nosso corpo fala. Então, se são relacionamentos, pessoas que não são legais pra ti, o teu corpo, a gente se contrai, ou sei lá, tem gente que sente dor, ou pessoas que falam que passam mal, né, enjoo. Eu não cheguei a passar por isso, assim, de passar mal, enjoo, mas, por exemplo, o meu corpo, assim, eu vejo que eu tô toda contraída, assim, né? Então, eu já sei que são lugares que não tão legais pra mim, por exemplo. Então, é isso, é trazer a presença, né? Ou então depois, quando você voltou e, ai, não tá legal, para um pouquinho, respira, entre em contato, assim, né? Sente o Isso. coração, sente as tuas emoções, porque o que nos adoece é o que? A gente não entrar em contato com isso, né? A gente, daí eu tô sentindo um desconforto, mas eu vou lá comer, eu vou Aí toma um comprar, remédio. eu vou tomar um remédio, eu vou me distrair no Instagram e não olha pro que tá ali dentro, querendo te mostrar alguma coisa, seja uma emoção ou seja uma sensação física, né? Então, é isso, é a presença e consciência. Pergunta do Michael ali. Um empata pode estudar e virar médium? Olha, eu acho que sim. Eu acho que eu não tenho essas habilidades ainda desenvolvidas, né, de mediunidade, assim. Então, eu tenho muita sensibilidade, energética, mas eu não consigo, ter clareza muito das coisas, ver, nada disso, né? Mas eu sei o que eu sinto. Isso. Esse é É, o mais importante de tudo, eu acho. exato. Eu acho que tem pessoas que já têm essa abertura, eu acho que talvez já vem de outras vidas, mas também eu sei que é algo que a gente pode estar desenvolvendo, né? Até porque tem muitas pessoas que têm bloqueios, que bloqueiam realmente, né, isso. Então, eu acho que com certeza, se a pessoa for atrás com as pessoas certas, né, ela pode estar estudando e estar abrindo de uma forma consciente e segura esses canais, né? Eu vou falar uma coisa que é minha opinião, tá? E aí, não li isso em lugar nenhum, mas é o que eu sinto, assim. Os empatas, as pessoas altamente sensíveis, são médiums. Como assim, Priscila? Existem vários tipos de mediunidade. Muitos Uhum, tipos de mediunidade. Tem uhum, mediunidade de cheiro. A pessoa sente um uhum, cheiro, tipo, tem alguma coisa. Tem pessoas que têm mediunidade de sentir energia. uhum, Tem pessoas que sentem mediunidade de ouvir, né? Audição, sim. clarividência, de ver. Então, tem pessoas que eu conheço algumas que tem, a mediunidade tem um nome desse que fugiu agora. Que você mostra a foto, ela olha a foto da pessoa e fala a vida Ah, dela inteira. Tipo assim, ah, essa pessoa tá passando por isso, cuida que ela tá, não sei o que. Tem uhum, todo tipo de mediunidade, que são sei. questões extrasensoriais, psíquicas Isso. extrasensoriais. Com A questão animais, com com plantas, né? animais, com planta, tem todo tipo de mediunidade. E eu Uhum, acredito que os empatas são um tipo de mediunidade. pode A ser. questão é que a palavra médium e mediunidade, ela foi rotulada durante tanto tempo a pessoas que incorporam nos centros Uhum, espíritas, de Umbanda, etc., que aquilo criou um print, assim, tipo, aquilo, então, em médium é aquilo. Eu não incorporo, eu não sou médium. uhum, Então, o que a gente precisa, talvez, é desmistificar um pouco. E aí uhum, criaram, né, ou entraram com esses novos termos de empatas, pessoas altamente sensíveis, para justamente abrir espaço para essas pessoas aflorarem. Porque o que acontece?
Se eu virasse para você ou para qualquer outra pessoa e falasse, você é médium. Tipo, não, médium não. Eu não sou médium. Não, médium. Eu não quero ser médium, eu não vou trabalhar lá no centro, não adianta, não me manda, eu não sou médium. E aí o que que acontece? Elas se fecham mais ainda, que Uhum. era o momento de se abrir. Então, todo mundo, ele tá tentando responder um pouquinho a pergunta do Michael, sim, se você é empata, para mim você já é médium. E aí é só entender a sua mediunidade. Eu sou médium, Uhum. mas eu não sou médium de incorporação. Nunca Sim. incorporei. De vez em quando saem umas coisinhas canalizadas, né? Eu tenho reuniões com os meus mentores, num grupo, numa sala, reunião, bate-papo. Eu tenho, mas nunca vi, nunca ouvi. Sempre é de olho fechado em projeção. Então eu vejo como na minha tela mental, como se eu falasse assim, tenta lembrar de um dia bonito que você viveu semana passada. Você vai lembrar, essa imagem que você está tendo aí é a imagem que eu tenho. Então, Uhum. não é nada, ó, e durante Sim. muito tempo, toda vez que eu ia às vezes no centro espírita, né, que eu sempre fui curiosa de tudo, todos eles falavam, você é médico, você precisa trabalhar. E eu falava, não, não. E aí eu me fechava cada vez mais. A minha mediunidade, eu trabalhei em meditação, no silêncio, estando sozinha, como você falou. Então, o primeiro passo é esse, gente. Não é a meditação de Buda, de ficar lá. Às vezes as pessoas não ressoam com isso, mas é estar em silêncio. É, é olhar para si, é prestar Uhum. atenção em você, no que você sente, no seu Respirar. entorno. Respirar, respirar, respirar. É só isso? É só isso. Só que faça com constância, com prática, com, sabe? Não adianta respirar 2, 3 vezes no dia, na semana e falar, ah, não, eu não sou. Não é. Tem que ter prática, tem que ter Uhum. constância. Eu meditei Uhum. durante anos, sabe? Não é uma coisa assim. Apesar que Sim, agora as energias estão rápidas aí, né? Tá acelerado para as pessoas, tá. Não, mas e perfeito. E até tem um livro que eu tô lendo agora e traz todos esses tipos de, é, digamos, de mediunidade dentro do empata. Então, como tu falou, tem os que conseguem sentir mais as plantas ou animais, comunicação com animais, foto, como tu disse, né? Foto e já conseguir receber ali várias informações. Então, tem vários tipos. Ou então tem pessoas que vêm falar comigo, assim, né? Por exemplo, uma pessoa que é empata e tem alta sensibilidade e é médica. Então, ela tá no hospital e ela vê coisas ou escuta coisas. Então, assim, são coisas que eu não sei direcionar a pessoa porque eu não tenho esse tipo de experiência. aham, Então, eu sempre falo, ideal tu procurar uma pessoa que passe por isso, né? Que entenda, que possa te ajudar, porque eu não sei, né? Não é algo que acontece comigo. Mas, então, como a gente falou no começo, existem níveis e cada pessoa, cada empate, cada pessoa com alta sensibilidade vai ser única. Então, né, exato. a forma que eu sinto não necessariamente vai todo mundo sentir. Então, cada um vai ter mais sensibilidades ou características diferentes, né? Mas esse nome também empata, a gente, empata, é pra gente ter um nome para que a gente possa se comunicar, porque também não é para se colocar mais uma caixa, então eu sou empata, então empata pode isso, empata não pode aquilo, não. Né? É só uma forma que a gente tem de estar realmente trocando essas informações e tem esse nome, mas não se limitar, né, a isso. Ou então, como tu falou, então, é, sei lá, então médium é isso. Não, sabe? A gente tem que estar Explora, abertos. né? Permita ir além, permita explorar. As pessoas têm muito medo, muito medo. Eu escuto Uhum, muito isso nos meus atendimentos. Priscila, mas eu tenho medo. Eu tenho medo. uhum, E aí, eu vou falar da minha experiência, gente. Não precisa ter medo. Faça seu ancoramento, sua proteção. Você tá ali, você tem volta por anjos. Tem coisas ruins? Tem. Como estar acordado aqui? Tem. Se você sair na rua, você pode ser assaltado. Você pode, né? exato, Então, dentro da exatamente. família, não tem. Simplesmente esteja, faça uma oração e Uhum. pronto. Se permita conhecer qual que é a sua sensibilidade, né? Exato, Falem. exatamente. E aí, quando a gente se permite, começa a se abrir, porque eu também tive uma fase de negação, de tipo, nem quero ver isso, porque não, é uma negação de tipo não querer ser assim, né? Mas é pior, porque a gente está É, indo contra a nossa natureza, a gente está se bloqueando, se fechando, se contraindo, e não é o caminho, porque se é a tua natureza
não tem como tu fugir disso. Mais cedo ou mais tarde isso vai estourar. Então, aos pouquinhos, né? Assim, de uma forma gentil, é começar a se abrir, se aceitar, ver isso com outros olhos, ver que tem como melhorar muita coisa dos desafios, né? Ao passo que a gente vai se fortalecendo, que a gente vai se cuidando da nossa energia. A meditação, como tu falou, meu Deus, é o básico, né? Que muitas vezes eu não faço isso e eu vejo muita diferença quando eu não tô meditando e quando eu tô meditando diariamente, mas é aí uma disciplina que a gente tem que estar desenvolvendo, mas que faz muita diferença, porque nesses momentos que a gente consegue realmente estar presente e consegue perceber muita coisa, né? Então, são muitas coisas que a gente pode estar fazendo para estar melhorando tudo isso. E outra coisa que eu também penso, né, que tem alguns médiums ou algumas pessoas que eu sigo, assim, desse meio espiritual que falam que talvez, por exemplo, a telepatia seja algo natural do ser humano, só que a gente perdeu essas habilidades, né? Então, o empata ou uma pessoa que tem essa sensibilidade à energia, talvez seja algo natural do ser humano, só que é algo que a gente precisa resgatar, né? Então, talvez são coisas que já foram naturais dos seres humanos, né? E não são Eu tô sobrenaturais. querendo resgatar a minha. Eu contei uma vez aqui, acho que vou contar agora, de nós falou telepatia. Eu moro em Minas, voltei para cá, mas nasci aqui e fui fazer faculdade no Rio com 17 anos. E aí lá, imagina, gente, isso foi em 98, então tem muito tempo, tá? E aí lá, na época não tinha celular, tá? Então tinha um orelhão. Então, se minha mãe quisesse falar comigo aqui daqui de Minas, ela tinha que ligar para um orelhão. E eu morava no alojamento da faculdade. Então, não tinha interfone. Ela anunciava para o prédio inteiro lá, Priscila, telefone. Aí Priscila lá, todo mundo ouvia, né? Sabia que Priscila tinha recebido a ligação, eu tinha que descer, ir lá e atender o telefone. Então era um processo demorável. Naquela época a ligação interurbana era cara pra caramba. Então, para minha mãe ligar e ficar esperando lá, aí a gente desenvolveu inconscientemente. Ela falava assim, ela pensava aqui, Priscila, eu vou te ligar. Eu descia e esperava. E ela ligava. Eu, oi mãe. E aí depois da faculdade isso se perdeu, cara. Eu falei, eu preciso resgatar isso. Porque é inerente ao ser humano. Só que a Super. gente chega a um ponto que a razão, a lógica, ela tomou conta de tal forma, né, que a gente questiona tudo, duvida tudo que não é Exato. provado. Então, Comprovado. não é provado, não existe. Né? Como Exato. se a gente está falando aqui, eu estou em Minas, você está em Santa Catarina, eu acho, Santa Catarina, estamos falando com um monte de pessoas aqui e simplesmente ninguém está perguntando como é que isso está acontecendo. Né? Exato. Ninguém está perguntando. Como diz a Liu Couto, o celular é a maior prova aí, né? De que tá tudo. A gente tá acontecendo um monte de coisa, mas a gente não pergunta. A telepatia, se fosse da mesma forma, se a gente se comunicasse sem perguntar, sem questionar, aconteceria. Só que a gente traz racional. Né? Então, Exatamente, duvida, né? duvida. Tem uma perguntinha que eu quero aqui, na verdade tem algumas, mas uma fala sobre os sonhos. Se você tem alguma relação sonhos com os empatas, eu acho que era legal. Tem. E a outra tem? Então eu vou colocá-la aqui. Tem. Tem também, né, eles, nos livros, assim, nos estudos, o empata que sonha, digamos assim. Então, tem pessoas que recebem informações através de sonhos, até, enfim, mensagens importantes através do sonho, né? Deus me usa muito em sonhos. Sim, pode ser uma característica sua de estar recebendo, né, essas informações, mensagens através de sonhos. Tá tudo bem, é isso. Então, é uma característica tua, né? Porque como tem gente que sente cheiro, tem gente que tem... Cada um é um. Então, é importante cada um entender a sua, né? E a dela, do Márcio, a dele, é sonhos. Através dos sonhos. Lindo. Eu quase não sonho. Eu queria sonhar mais. E a última aqui, pra gente encerrar. Olha que pergunta bonita. Quando você se sente mais plena?
Quando que você se sente mais plena? Depois dessa jornada toda aí de entender, conhecer, o que que saber que você é uma empata, por exemplo, te ajuda nisso, sabe? Te deixar mais... Muito. Eu acho que o primeiro de tudo, né, é aceitar. Então, hoje eu consigo ver que eu aceito isso, né? Não é algo mais que eu luto contra, ou que eu não quero olhar para isso. Então, é aceitar e hoje eu me sinto mais fortalecida também. Então, eu já sei como lidar em muitas situações, né? E me sinto mais empoderada mesmo, né? E de estar vendo assim como é algo positivo, como é algo bonito, né? Como é algo muito um dom realmente quando a gente sabe usar isso, quando a gente sabe se cuidar, né? Cuidar da nossa energia e estar bem para poder também usar isso pro bem maior, pro coletivo, para a expansão de consciência dos seres humanos, né? Eu acho que quem é empata hoje em dia, né, especificamente nessa fase que a gente está passando, é muito importante. Então, é muito importante que as pessoas que têm essas características se empoderem disso, né? E usem isso tanto para o seu bem quanto para o bem maior. Então, eu acho que hoje em dia eu me sinto mais fortalecida, né? E, e me sinto plena quando eu consigo estar mais perto da natureza, que isso é algo extremamente importante pra gente, Nossa, porque a gente se reabastece, a gente recicla, né, nossa energia, então a natureza é muito, muito importante pra gente. E quando eu consigo também estar me cuidando dessa forma, como a gente falou, de estar meditando, de estar respirando, de estar olhando para dentro, né? Tendo esses momentos, assim, fazendo uma terapia, ou fazendo coisas que me fazem bem, né? Então, nesses momentos, mas não é sempre que eu consigo também. não, Tem fases. isso é importantíssimo você trazer, porque as pessoas ouvem a gente falando, né? E eu tô cada vez mais trazendo isso, eu sinto que eu preciso trazer isso muito forte. Eu falo assim, eu converso com os meus mentores, eu vejo energia. Então, nossa, ela deve viver, tipo, a vida dela é só flores. Não, Uhum. não mesmo. Pelo contrário, justamente porque são desafios, né? A gente enfrenta, igual eu tava ali no meio da tarde, falei, não tinha força para levantar o corpo. Eu falei, meu Deus do céu. Então, leva um tempinho até você vai lá, faz a limpeza, toma um banho, faz seja o que for. Ou tem dias que a gente acorda assim, parecendo que, meu Deus, eu fui pra batalha à noite, eu não sei o que aconteceu. Uhum. Uhum. E às vezes dura mais tempo, Sim, né? sim. Então, Sim, às vezes a são gente. coisas nossas, da nossa vida pessoal que está acontecendo, ou eu sinto assim, é, de- acho que do ano passado para cá, assim, eu senti muita dificuldade em parar e meditar. Porque eu acho Uhum, que o coletivo, tá, assim, tá tá bem. tão. Tem semanas que tá tão, assim, intenso, e aí eu precisaria ter uma força extra para estar parando e, tipo, né, silenciando tudo fora. Então, teve vários períodos que eu não conseguia parar e meditar ou me conectar, sabe? E também eu passei por um processo recente de tá mais enraizada, que foi muito importante para mim, porque eu fiquei durante muito tempo muito aérea. E aí também não é bom, porque senão as coisas não fazem muito sentido, né? Ana Que Lu, eu tenho escutado tanto isso. Eu passei por isso, que eu falei assim, agora eu precisei me aterrar, porque, cara, eu tava muito né, no sutil, no sutil, nos chakras superiores, e agora eu tô precisando, eu falei, cara, eu precisei me aterrar, tipo, coisas mais matéria, né? Sim, isso é muito importante, esse equilíbrio, que daí depois vem, depois a gente Aham. tamo lá e a gente começa a equilibrar, né? Então eu sinto que eu tô mais nesse equilíbrio, mas ainda é muito desafiador, porque muitas vezes eu tô daí aterrada e daí eu tô muito, tô assim, mais aterrada, mas eu também perco um pouco a Desconexão. sutileza de me conectar. Então é sempre estar percebendo, sempre estar vendo e tentando achar esse equilíbrio, né? Então é muito desafiador, né? Mas assim, aos pouquinhos a gente vai conseguindo evoluir. E aí, isso, gente, é importante entender que não existe fim, não tem linha de chegada. Não tem assim, então eu vou lá na frente, eu vou chegar e vou ter isso. Não, é constante. É estar sempre, sempre
se observando, cuidando da sua energia e olhando. E hoje é um desafio, amanhã é outro, e seguindo. Mas vale a pena, é muito melhor do que estar dormindo em relação a isso, Dormindo, né? Uhum. Então, é isso. Assim, ó, É desafiador, né, esse caminho, assim, de despertar, né? Quem tá passando por despertar espiritual tem as fases que são muito difíceis de The Dark Night of the Soul, né? Que é a noite, aham, período escuro da alma. Mas quando a gente quando a gente troca, então por isso que é tão bom, né? Quando a gente conversa com pessoas que já passaram por isso, a gente vê que, ai, não tá tudo bem, né? São fases, vai passar. E aos pouquinhos a gente vai conseguindo entender tudo melhor e vai vendo, né, por outros ângulos, assim, também. E a gente vai se fortalecendo nessas trocas, né? sim. Vou ativar os comentários para agradecer a todo mundo que esteve presente, mas principalmente você, gratidão. Queria tanto falar desse assunto aqui, trazer um pouco mais de luz, consciência, porque acho que quanto mais as pessoas se perceberem empatas, né, as que são, mais se sentem empoderadas, e aí a gente ajuda realmente esse coletivo, né? Como você trouxe, que eu achei de forma brilhante, assim, de que não é só para nível pessoal e individual, mas sim para o coletivo. A gente precisa que esses 20% da população aí descubra e comece a cuidar da sua energia, né? Cuidar da energia do mundo. Porque se Total. eu levo minha frequência, se eu elevo minha vibração, consequentemente a gente eleva aí a frequência do mundo. Exato. Então, Exatamente. Malu, gratidão, gratidão infinita. Se você quiser falar um pouquinho da sua mentoria, para quem então está aqui, né, e que se sente empata, mas tem dificuldades aí no dia a dia para poder, né, como lidar com isso, como é que funciona a tua mentoria? Eu vou depois também te mandar a foto dos livros que eu falei, né? Tá. Então, quem identificou aí que talvez tenha alta sensibilidade, tem agora já um livro em português que pode ajudar muito a estar lidando com isso. E tem também sobre empates que eu indico muito, só que tá em inglês. Mas eu também faço, de vez em quando, uns workshops online, né, para empatas, onde eu compartilho mas de uma forma mais profunda, o que fazer nessas situações, né? Como lidar nesses desafios mais comuns, como proteger mais a tua energia, como fazer limpeza energética, tudo isso eu compartilho. Eu ainda não tenho a data do próximo workshop, mas quem tiver interesse pode me mandar já uma mensagem, que geralmente são grupos menores, que eu gosto de ter uma troca assim né, mais íntima, digamos assim. E tem também as mentorias individuais que eu faço, que é como se fosse uma terapia mesmo, um acompanhamento, né? Às vezes a pessoa precisa de mais encontros, assim, porque tá passando por alguma situação muito difícil na vida no momento, né? Então eu vou estar ajudando ela no que ela tá realmente precisando de auxílio, né? Da minha ajuda, assim, naquela área específica da vida dela. Ai, Então, sensacional, sensacional. Gente, quem puder, porque eu falo que falta isso, né? Esse olhar de ajudar a pessoa a se empoderar, né? De descobrir a sua característica e trabalhar, enfim. Então, uhum, gratidão. Quando você tiver workshop, me passa, que eu também ajudo a compartilhar ali, porque para mim, uhum, quanto mais pessoas tiverem, eu falo melhor e sabendo, aprendendo a lidar, cuidar do seu campo, da sua energia, né? Isso é fundamental. sim. O Insta da Nalu e o meu, só clicar aqui em cima, ó. Vocês vão ter os dois aqui, você pode ir lá e já segue, tá, gente? Quem estiver aqui vindo pela primeira vez na Key, seja bem-vindos, tá? Sou muito feliz e grato pela presença de cada um. E quem tá aqui pela Nalu também, só seguir aqui, né? Que segue lá, segue a Nalu lá, tá? Gratidão Obrigada, infinita, Priscila. um Muito beijo. obrigada pelo convite. Amei que aconteceu Imagina. finalmente, mas como tu falou, tudo Tudo no momento certo. certo, né? Como eu te falei, hoje em dia eu me sinto mais à vontade para estar compartilhando tudo isso, porque eu sinto que eu integrei muita coisa através das minhas experiências, né? Então, eu já estou há um bom tempo compartilhando o que eu estudo, mas hoje em dia eu sinto que eu integrei porque eu vivi muita coisa, experienciei muita coisa. Então, a gente consegue estar compartilhando com mais verdade, né? Aquilo que a gente já viveu, assim, já experienciou. E agradeço todo mundo que estava aqui presente também, que mandou as mensagens. E contem comigo, quem precisar da minha ajuda.
E também quero dizer que a apometria é muito maravilhosa, principalmente para quem é empata. Pode ajudar muito também a fazer umas... Ajuda a limpar o campo, muito, gente. Então, quem quiser também, entra em contato, manda mensagem no direct para mim aqui, que eu posso também, a gente pode estar conversando, tá? Dúvidas em relação a isso. Beijo, beijo para todo mundo, gratidão. Ótima semana para vocês de sincronicidades aí. Beijos. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo.